Olá pessoal, hoje nós vamos falar de difamação, é o segundo dos crimes contra a honra. Então só para que você se lembre, nós vimos lá no primeiro vídeo dessa série o quadro comparativo em que a gente analisou a diferença entre calúnia, difamação e injúria, um vídeo super importante em que eu dou inclusive um truque aí, uma dica matadora para você numa prova de concurso, numa prova de OAB, saber diferenciar calúnia, difamação de injúria. Depois nós passamos para o estudo da calúnia e agora nós estamos aqui na difamação. Então vamos a ela. O que é difamação? Tá aqui o texto legal: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Difamar alguém imputando, atribuindo essa pessoa, contando para terceiros, narrando que essa pessoa teria praticado um fato ofensivo à reputação. O parágrafo único fala da exceção da verdade e a gente já vai falar a respeito dele. Então vamos analisar, vamos destrinchar o que é o crime de difamação. Primeira coisa, primeiro item aqui que a gente vai colocar, o bem jurídico protegido. O bem jurídico protegido do crime de difamação, tal qual a calúnia, é a honra objetiva, ou seja, a reputação, o que os outros pensam de mim. Lembra que no vídeo passado eu falei que a palavra honra, ela pode ser usada em dois sentidos. O da honra subjetiva, a minha autoestima, e o da honra objetiva, a minha reputação, a minha imagem. Quando o crime de calúnia e o crime de difamação protegem a honra, eles estão focando na honra objetiva, na sua reputação, no que os outros pensam de você. Isso vai ser importante, inclusive, para marcar o momento consumativo desses crimes. Então, honra objetiva. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa pode praticar difamação. E aqui, quanto ao sujeito passivo, quanto a quem pode ser vítima de difamação, eu coloquei as mesmas perguntas ou os mesmos itens que eu coloquei lá na calúnia, até para que a gente possa comparar. Então, qualquer um pode ser vítima de difamação, mesmo pessoas desonradas, mesmo pessoas com péssima reputação. Todo mundo tem um resquício de reputação a zelar, pelo menos, então todo mundo pode ser vítima de difamação, mas especificamente três situações merecem a nossa atenção, as situações que estão aqui. Primeiro, uma pessoa jurídica pode ser vítima de difamação. Eu posso fazer uma campanha difamatória. Imagina que eu tenho um restaurante que é concorrente do teu. Eu tenho uma pessoa jurídica que é concorrente da tua. E de forma a macular a reputação do teu restaurante, eu começo a dizer que no teu restaurante servem comida estragada, que no teu restaurante existe, sei lá, preconceito racial. Eu começo a fazer eu digo que no teu restaurante se utiliza trabalho escravo, enfim, eu começo a fazer uma campanha difamatória do teu restaurante, de modo que você perca todos os seus clientes e eles todos venham para o meu restaurante. É possível difamação contra a pessoa jurídica? A gente viu que os crimes contra a honra, ao contrário dos outros crimes contra a pessoa que nós já vimos, homicídio, participação em suicídio, aborto e etc., os crimes contra a honra fazem sentido pensá-los quanto à pessoa jurídica. Quer dizer, eu não posso pensar num homicídio contra a pessoa jurídica, num aborto, mas honra da pessoa jurídica a gente pode sim pensar. A gente viu que a calúnia, no vídeo passado nós vimos que a calúnia só pode ser praticada contra a pessoa jurídica quando se imputa a essa pessoa jurídica um crime ambiental. Então, se eu imputo falsamente ao teu restaurante um crime ambiental, um crime de poluição, por exemplo, eu estou caluniando o teu restaurante. Então, pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, sim, apenas quando for imputado crime ambiental. Agora, quando for imputada outra conduta que configure outro tipo de delito, ou mesmo que não configure crime algum, mas que seja uma conduta desabonadora à reputação, é possível sim imputar difamação, ou é possível sim configurar difamação contra a pessoa jurídica. Portanto, trocando em miúdos, é possível difamação contra a pessoa jurídica
prevalece que sim. Prevalece que sim. Você sabe que isso acontece e eu já vou falar um pouquinho sobre o elemento subjetivo do tipo, que aqui na difamação vai ser muito importante. Mas então, se você faz ali no Reclame Aqui, se você faz na internet, por exemplo, uma crítica grosseira, pesada, que extrapole o direito de crítica, enfim, mesmo contra uma pessoa jurídica, isso pode caracterizar difamação. Em suma, é possível difamação contra a pessoa jurídica. Anotado? Beleza! Inimputáveis. Inimputáveis podem ser difamados? É possível difamação contra inimputáveis? Bom, nós vimos que a calúnia é possível contra os inimputáveis. Se eu atribuir ao inimputável, eu atribuo a um menor de idade, por exemplo, um fato definido como crime falsamente, isso caracteriza calúnia, e o mesmo se diga da difamação. É possível difamar o inimputável. Então, perfeitamente possível. E os mortos? Nós vimos que na calúnia existe um item ali do artigo 138, um parágrafo do artigo 138 que diz expressamente que é punível a calúnia quanto aos mortos. E a difamação? Na difamação não existe um parágrafo análogo, um parágrafo semelhante, não existe. Então, em tese, não há previsão quanto à difamação de punição da difamação contra os mortos, beleza? Há previsão de calúnia contra os mortos, mas não há previsão de difamação contra os mortos. Então, trocando em miúdos, para você anotar no teu caderno, qualquer pessoa pode ser vítima de difamação, pessoas jurídicas podem ser vítima de difamação, inimputáveis podem ser vítima de difamação e os mortos não podem constar ali como objeto material da difamação. Não há previsão de difamação contra os mortos, tal como ocorre com a calúnia. Elementos do tipo, aqui que é o grande tchan para diferenciar a calúnia da difamação. Primeiro, o que eles têm em comum? O que a calúnia e a difamação têm de semelhante que é diferente da injúria? Eles têm de semelhante a palavra fato, imputar um fato. Então, tanto para calúnia quanto para difamação, é preciso que eu narre um fato, um acontecimento, uma conduta, um comportamento. Não basta que eu atribua uma qualidade negativa. Lembra da regra verbo adjetivo? Então, se eu digo que ele bebe para ir ao trabalho, isso é difamação. Mas se eu digo que ele é um bêbado, isso é injúria. Lembra que para difamação e para calúnia eu preciso de um verbo, eu preciso de uma conduta. E para a injúria basta um adjetivo. Ele é um bêbado, ela é uma prostituta. Tudo isso é injúria. Agora, ela se prostitui é difamação. Ele bebe antes de trabalhar é difamação. Então, para difamação é preciso de um fato, de um verbo que expresse um comportamento, beleza? Então, qual é a diferença entre difamação e calúnia? Porque difamação e calúnia tem a palavra fato. Qual a diferença entre difamação e calúnia? É que na calúnia, em primeiro lugar, esse fato tem que ser criminoso, um fato tipificado como crime. E na difamação, não. Então, se eu digo, ele roubou, isto é calúnia. Se eu digo, ele bebeu antes de ir dar aula, é difamação. Se eu digo, ele matou a mulher, isso é calúnia. Se eu digo, ele traiu a mulher, que não é crime, é só pecado mortal, traiu a mulher, é difamação. Então, para calúnia, fato criminoso. Para difamação, um fato vergonhoso, um fato desabonador, mas não criminoso. Pegadinha master super. E quando é um fato contravencional, ele trabalha com o jogo do bicho, é calúnia ou é difamação? A gente sabe que contravenção penal é diferente de crime, a diferença é sutil, mas é diferente e não se admite analogia em malam partem. Portanto, se na calúnia o legislador fala crime, então contravenção penal cai na difamação. Ou seja, imputar alguém a prática de uma contravenção penal é difamação, beleza? Ele matou, é calúnia. Ele trabalha com o jogo do bicho, é difamação. Ele estuprou, é calúnia. Ele praticou vias de fato, é difamação. Isso é pegadinha assim mortal de concurso. E terceiro item, ou terceira diferença.
Para calúnia, eu preciso de um fato criminoso falso. Esse fato precisa ser falso, porque se o fato for verdadeiro, eu tenho o direito de noticiá-lo. Até porque se ninguém tivesse o direito de noticiar um fato criminoso verdadeiro, ninguém poderia ir na delegacia fazer um BO, concorda? Então o fato tem que ser falso. Para a difamação, é objetivamente irrelevante. É irrelevante se o fato é falso ou verdadeiro. Aliás, eu dei esse exemplo e falei daquela frase lapidar de Hungria: quanto a atos vergonhosos, quanto maior a verdade, maior a vergonha. Eu dei até um exemplo real que aconteceu numa faculdade em que um grupo de rapazes resolveu expor as meninas da sala, contando, enfim, né, revelando com quem que cada menina tinha transado, quantos caras cada menina tinha transado, o que quer que seja isso. Bem, ainda que essa informação fosse verdadeira, sendo uma informação de foro íntimo, ela é uma informação que de alguma forma macula a reputação e, portanto, ainda que verdadeira fosse, constitui difamação. Então, para difamação, lembra disso. Pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. Por isso que a difamação, nós vamos ver daqui a pouquinho, em regra não admite exceção da verdade. Então, quanto à difamação, objetivamente pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso. Beleza? Ótimo. E aí, prosseguindo. Agora, se para a difamação pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso, e de fato isso é certo, isso é correto, que eu acabei de dizer, por outro lado, o elemento subjetivo do tipo, presta atenção, o elemento subjetivo do tipo acaba restringindo um pouco a aplicação desse dispositivo. Por quê? Porque a difamação, assim como os demais crimes contra a honra, também exige o dolo. É preciso que eu pratique aquela conduta dolosamente, intencionalmente, e mais do que isso, é preciso que eu tenha o chamado elemento subjetivo especial. O que é o elemento subjetivo especial? É esse aqui que está escrito, ó, animus injuriandi vel difamandi. O que é o animus injuriandi vel difamandi? É preciso que eu revele aquele comportamento vergonhoso com o intuito de macular a honra da pessoa. É preciso que eu tenha essa intenção especial. Essa intenção especial de macular a honra da vítima existe em todos os crimes contra a honra. Existe em todos os crimes. Na calúnia, na difamação e na injúria existe essa intenção de macular a honra. Mas eu acho, e até pela minha experiência de advogada criminalista, que na difamação essa intenção específica ela é mais relevante. Por quê? Vou explicar. Na calúnia é preciso que o fato seja falso. Se o fato for verdadeiro, não tem calúnia nenhuma. Então, se eu imputar um fato falso, né, ou seja, se eu minto atribuindo a alguém um crime que essa pessoa não praticou, já fica meio implícita, já fica meio óbvia a minha má fé, a minha vontade de prejudicar a vítima. Porque senão, por que eu mentiria? Por que eu mentiria, né? Então, na calúnia, essa má fé, esse elemento subjetivo especial consistente na intenção direcionada a prejudicar a vítima, já está um pouco implícito no próprio tipo. Na difamação, como o fato pode ser verdadeiro ou falso, ganha mais relevo, ganha mais importância demonstrar que ele foi revelado com essa intenção específica. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu descobri que o marido da minha melhor amiga tá metendo altos chifres na minha amiga, tá traindo a minha amiga com Deus e todo mundo e etc. Eu descubro que o marido da minha amiga, que é casado, tá tendo vários casos extraconjugais, beleza? Se eu publico isso no Facebook, digo fulaninho tá transando com fulana, cicrana, beltrana, etc., configura-se difamação. Lembra que para difamação pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso, portanto vai configurar difamação. Eu estou expondo ali uma intimidade de uma pessoa de forma, enfim, né, sem motivo nenhum, maculando a honra dela. Agora, se eu chego para minha amiga de canto e falo, mina, abre o olho, amiga, o cara tá te metendo chifre, pelo amor de Deus, se liga.
ele não te respeita, ele vai te fazer mal e etc. Neste contexto, a revelação, porque veja, eu estou revelando para uma terceira, que é a minha amiga, um fato desabonador à reputação desse camarada. Tudo bem? Vamos chamar o camarada de, sei lá, Ricardo. Ele é o Ricardo. E a minha amiga que é a Márcia. Se eu estou contando para a Márcia que o Ricardo está tendo casos extraconjugais, contar para um terceiro um fato desabonador do Ricardo, pelo tipo objetivo, já configuraria difamação, concorda? Mas como eu estou fazendo isso com a intenção específica, que é o animus narrandi, a intenção de contar a ela algo de interesse dela, não interesse no sentido da fofoca, eu estou interessada, mas algo que impacta sobre a vida dela, algo de direto interesse dela de saber. Bem, nesse caso, se o bendito do Ricardo, esse cara de pau do Ricardo, resolver me processar por difamação, eu vou dizer que eu contei mesmo, eu assumo, mas eu não tinha o ânimos injuriandi vel difamandi. Eu não fiz isso para macular a honra dele, eu fiz isso para advertir a minha amiga de que ela estava numa situação tóxica, de que ela estava numa situação abusiva. A minha intenção não era macular a honra dele, senão eu tinha colocado, era nas redes sociais. Percebe? Vou dar outro exemplo. Imagina que eu sei que um dos meus alunos ali, né, da faculdade, tá indo todo dia bêbado para aula, eu sinto o hálito, eu vejo que ele tá ali cambaleando. E eu chego pro coordenador do curso e falo, olha, vamos imaginar que esse meu aluno chame Gabriel. Eu falo, olha, para Renata, minha coordenadora do curso lá no Mackenzie, Renata, olha, eu tô com um problema lá no 7A, porque o Gabriel, ele é um menino bom, mas ele tá indo todo dia bêbado pra aula, isso é super desagradável, ele tá se prejudicando, ele prejudica também o pessoal da sala, vamos tentar conversar com ele. Veja, objetivamente eu tô revelando para um terceiro, que é a Renata, algo vergonhoso, desabonador da conduta do Gabriel, concorda? Mas nesse contexto, a minha intenção não é para macular a honra do Gabriel, é para lidar ali academicamente com aquela situação, ou seja, eu preciso, existe um interesse ali, quando eu digo interesse, mais uma vez, não é o interesse no nível da fofoca, quero saber, não, mas existe ali uma relevância em eu narrar aquela informação para aquela pessoa específica, naquele contexto específico. Por isso, se o Gabriel um dia me acusar de difamação, eu vou dizer, não, Gabriel, eu não estou te difamando. Se eu quisesse te difamar, eu tinha colocado no jornal, no Facebook, no Instagram, no canal Alguma Dúvida. Gabriel está indo bêbado da aula, bêbado assistir a aula. É isso que eu tinha feito. Entende? Então é preciso que se demonstre que não apenas se imputou um fato ofensivo à reputação, e tanto faz se esse fato é verdadeiro ou falso, mas que essa imputação teve o objetivo de ofender a reputação da vítima. Se eu demonstro que havia outro objetivo, que havia uma razão de interesse ali maior, um interesse superior para revelar aquele fato, crime algum terei cometido, porque não haverá esse elemento subjetivo especial. Portanto, volto a dizer, para a difamação, o fato pode ser verdadeiro ou falso, mas quando o fato for falso, fica mais evidente essa intenção de macular a honra. Quando o fato for verdadeiro, é preciso que nós nos esforcemos mais para provar que a intenção era macular a honra, que não havia nenhum interesse superior em conhecer aquela situação, tá certo? Então, por isso que eu digo, há uma crítica a uma pessoa, a um estabelecimento, no Reclame Aqui e etc. Poderia configurar difamação? Depende, só se ela realmente for feita de forma desarrazoada, de forma abusiva e de forma a macular a reputação daquela pessoa física ou jurídica, né? Se ela tiver, eu tô ali no TripAdvisor e dou uma nota baixa para um estabelecimento, a minha intenção não é de alguma forma macular a honra daquele estabelecimento. A minha intenção é reportar que eu fui mal atendida, que o estabelecimento não correspondeu às minhas expectativas, e isso existe um interesse público, né, em que se saiba que aquele estabelecimento não é bom, que aquele restaurante não é bom, que aquele hotel não é bom, e etc, né? Fazendo apenas um pequeno parênteses, os crimes contra a honra
sobretudo a difamação, mais do que a calúnia, porque como eu disse, a calúnia, como ela já tem dentro de si uma mentira, ela é mais óbvia, ela é mais flagrante. Como a difamação, ela não envolve necessariamente uma mentira, tanto a difamação quanto a injúria são crimes que estão muito ali no limite do direito, né, no limite constitucional entre, por um lado, a proteção à honra da vítima, mas por outro lado, o direito à liberdade de expressão de quem falou, né? Então, são crimes que têm que ser aplicados aí com muita cautela para que eles não sejam também um cerceamento à liberdade de expressão. Beleza. E por fim, a consumação, tal como a calúnia, a injúria se consuma quando aquela difamação chega ao conhecimento de terceiro. Não tem como alguém me difamar para mim mesma, né? Porque a ideia aqui é, de alguma forma, macular a minha reputação. Então só se consuma quando chegar ao conhecimento de terceiro e admite tentativa quando praticado de forma escrita ou de forma indireta. Lembra disso? Então admite tentativa quando praticado de forma escrita ou indireta. Eu mando um áudio que nunca chegou. É possível uma tentativa de difamação. De resto, não. Se aquela informação difamatória chegou, imagina que eu digo aqui que o Madeira vai dar aula todo dia bêbado lá no Damásio, ainda que ninguém acredite, ainda que não haja um efetivo prejuízo à reputação do Madeira, ninguém, né, ou pelo contrário, nossa, Madeira é muito pop, que ele vai bêbado dar aula e etc, ainda que não haja nenhum prejuízo à honra do Madeira, o crime de difamação estará devidamente consumado. Belezinha? Muito bem. Vou voltar aqui um passinho atrás para falar da exceção da verdade. Como na difamação pouco importa se o fato é verdadeiro ou falso, é irrelevante que aquele difamador mostre que o que ele falou era verdade. Imagina esse caso aí de alguém sair revelando com quem que eu transei. O fato de poder mostrar que isso era verdade só vai fazer aumentar a lesão à minha honra, não é mesmo? Não vai piorar, não vai melhorar nada. Então, e não é admissível a exceção da verdade. Como a única exceção? Em um caso, existe um interesse público em saber se aquilo é verdade ou mentira, mesmo que não se fale de crime, né? Mesmo que não se impute crime. E é o que está no parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício da função. Cuidado, porque são dois requisitos cumulativos: ofendido funcionário público e ofensa relativa ao exercício da função. Então eu vou dar mais um exemplo do Madeira. Se eu digo que o Madeira vai, né, eu publico aqui no canal Alguma Dúvida, que o Madeira vai no Damásio dar aulas completamente bêbado, o Madeira é juiz, você sabe, e o Madeira pode me processar por difamação, tá certo? Porque eu tô falando isso aqui abertamente com o intuito de macular a honra dele, né? Não tô falando aqui apenas pro nosso coordenador do curso, para que tome alguma providência, eu tô realmente botando o pé na jaca para macular a honra do Madeira. Beleza, o Madeira pode me processar por difamação. Eu posso me defender mostrando que é verdade? Eu vou mostrar a garrafa ali de uísque que o Madeira entorna antes de dar aula, eu vou mostrar o Madeira totalmente chapado na sala dos professores, chorando em cima da mesa. Adianta eu provar que o que eu falei é verdade? Não adianta, é irrelevante se é verdade ou mentira, beleza? Mas se eu digo que o Madeira vai todo dia bêbado para o fórum e faz as audiências dele totalmente chapado, que ele faz as audiências dele todo chapado, ou seja, eu estou ofendendo um funcionário público e a ofensa é relacionada à função. São duas coisas juntas que tem que estar cumulativamente. A ofensa, ofendi funcionário público e a ofensa relacionada à função. Aí, se o Madeira me processar por difamação, existe um interesse público em demonstrar que o que eu falei é verdade. Por quê? Porque para aquele que exerce um cargo, uma função pública, não basta não cometer crimes, é preciso não cometer condutas vexatórias, que maculem inclusive a honra da própria instituição. Então, neste caso, cabe exceção da verdade. Neste caso, a lei admite a exceção da verdade porque haveria um interesse público em se saber se aquilo é verdade ou é mentira. Então, na difamação, regra que não cabe exceção da verdade, salvo
se o ofendido é funcionário público e se a ofensa é relacionada à função. É o oposto da calúnia. Na calúnia, a regra geral é que cabe exceção da verdade, salvo aquelas 3 exceções que nós vimos no vídeo passado. Beleza? Muito bem. E, por fim, gente, a gente viu lá no vídeo passado também, quanto à calúnia, a retratação. Se na exceção da verdade a vítima truca e eu mando 6, eu falo, eu mostro que é verdade, eu matei a cobra e vou mostrar o pau, eu vou mostrar que é verdade, na retratação eu corro do truco, né? Então eu digo truco, ele dá 6 e falo, tá bom, não tenho nada mesmo, não tenho nada mesmo. Retratação é desmentir-se, é desdizer o que foi dito. É lógico que, embora a lei não faça essa limitação, só teria sentido a retratação quando o que eu tiver dito for mentira, porque quando for verdade não há desmentido possível. Mas a lei não faz nenhuma limitação. O que a lei diz é exatamente isso, que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação fica isento de pena. É uma hipótese de extinção da punibilidade, de isenção de pena pela retratação. Então, tal como a calúnia, na difamação eu também posso me retratar, lembrando que a retratação é um ato unilateral, ela não precisa da aceitação do ofendido, ela é unilateral e ela extingue a punibilidade. Único porém é o parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia e difamação utilizando-se dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Isso é o ofendido que vai dizer, porque o ofendido pode nem querer que seja dada muita publicidade para não fomentar o assunto de novo, né? Isso é o ofendido que vai dizer como ele quer que seja feita essa retratação. Mas cabe a retratação. Beleza? Então, basicamente, a difamação é isso. Imputar fato desabonador, mesmo que contravencional, só não pode ser criminoso, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Regra, não cabe exceção da verdade, salvo quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relacionada às funções. E regra que cabe a retratação até a sentença, quando se fala aqui, sentença de 1º grau. Tá bom? É isso, gente. No próximo vídeo nós vamos ver injúria e vamos fundo nesse crime, falando não apenas de injúria, mas também de modalidades especiais de injúria, injúria racial, a injúria real, ou seja, bastante coisa importante. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o cliquezinho, o botãozinho para você se inscrever no canal, para sempre receber as notificações, e também da playlist de parte especial. Para quem está chegando agora no canal, tem uma playlist de parte especial, nós já vimos desde o homicídio, e se você está chegando agora e perdeu algum crime, você clica aqui na playlist para ver todos os crimes dos quais a gente já tratou, tá bom? Beijão, gente! Até!